Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Nesse vídeo vamos resolver juntos alguns sistemas. Vamos usar os métodos vistos no vídeo anterior, a adição, a substituição ou a comparação. Peraí, Tio Celo, eu não assisti o vídeo anterior. Sem problemas. Na descrição desse vídeo eu deixei o link do vídeo anterior. Acesse e dê uma olhadinha e depois volte aqui. Vamos então ao primeiro exercício? Primeiro exercício, pessoal, é o sistema x mais y igual a 6, x menos y igual a menos 4. Bom, primeira tentativa vai ser por adição e já no visual eu consigo perceber que some realmente a variável y caso eu some as equações. Então, parece ser a saída mais simples. X mais x, 2x, y cancelo com o menos y e 6 com o menos 4, 2. Portanto, x é igual a 2 dividido por 2, isto é, x igual a 1. Calculado x, eu vou escolher a primeira equação, onde havia x eu coloco parênteses, mais o y igual a 6. Substituindo o valor do parênteses por 1, temos 1 mais y igual a 6. Vou me livrar do parênteses, 1 mais y igual a 6, y, portanto, é igual a 6 menos 1. Y igual a 5. Calculado x, calculado y, conjunto de solução. Par de valores, 1 e 5. Acertaram? Fácil, né? Vamos para o segundo exercício. Nessa segunda questão, eu observo que se eu somar as duas equações, não vai sumir variável. 2x mais x é 3x, 3y menos y é 2y. Então, a adição não vai ser muito eficiente. Vamos fazer agora a tentativa por substituição. Eu observo que a segunda equação aqui permite que eu isole ou o x ou o y sem muita dificuldade. Eu vou optar por isolar o x. X é igual a 1 mais y. Equação de isolamento. Se eu isolei na segunda, obrigatoriamente eu preciso substituir na primeira. 2 vezes o x mais 3 vezes o y é igual a 12. Como vocês viram, saiu o x e entrou parênteses. Por quê? Para eu poder utilizar ali a igualdade 1 mais y. Agora, a próxima etapa é a eliminação do parênteses. Vou ter que multiplicar o 2 tanto pelo 1 quanto pelo y. E 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes y é mais 2y. Mais o 3y igual a 12. Agora, quem tem y fica no primeiro membro. Quem não tem y, eu remeto para o segundo membro. O 2 somava, veio subtraindo. Então, 5y é igual a 10. Nesse caso, y é igual a 10 dividido por 5 e y é igual a 2. Calculado o valor do y, para finalizar é fácil. Basta eu retroceder na equação de isolamento e onde havia y, substituir pelo valor. Nesse caso, o 2. X é igual a 1 mais o 2, x é igual a 3. Calculado o x, calculado o y, é hora do conjunto de solução. Par de valores, 3 e 2. Como vocês viram, esse sistema deu um pouquinho mais de trabalho. Ele não foi tão rápido e imediato quanto o primeiro, que foi resolvido por adição. Mas isso não quer dizer que foi difícil. Foi simplesmente um pouquinho mais de mão de obra. Ok? Acertaram esse? Vamos para o próximo, então? Questão número 3. X mais y igual a 3, 2x mais y igual a 1. Novamente, eu vejo que a situação não vai ser resolvida por adição. Eu tenho a opção de resolver por substituição. Está fácil isolar o y em qualquer uma das duas equações, ou mesmo isolar x na equação número 1. Mas, nesse caso, para exercitar, eu vou resolver por comparação. Eu vou escolher isolar y na primeira equação, 3 menos o x, e chamar de equação 1. Vou isolar y na segunda equação, y é igual a 1 menos o 2x, e vou chamar esta de equação 2. Comparando agora a equação 1 com a equação 2, nós temos o seguinte. Equação número 1, 3 menos o x.
igual. Equação 2, 1 menos o 2x. Temos somente uma variável, então é exatamente o formato que eu preciso. Vou enviar para o primeiro membro esse menos 2x, ele está subtraindo, ele vai somando. Já havia por lá o menos x mais o 2x. E agora eu vou me livrar desse 3 que aqui soma no primeiro membro, enviando ele para o segundo membro subtraindo. 1 menos o 3. Bom, quanto é menos x mais 2x? É 1x. E 1 menos o 3 é menos 2. Conclusão, portanto, é que o nosso x vale menos 2. Calculado o valor do x, para achar y eu escolho ou a primeira ou a segunda equação. Eu vou utilizar a segunda, em 2. Então, quem é a segunda equação? É aquela que afirma que y é igual a 1 menos 2 vezes o x. O x, nesse caso, é menos 2. Então, menos 2 vezes o menos 2. Agora, para continuar, eu vou me livrar do parênteses. Y é igual a 1. Menos 2 multiplicado por menos 2 resulta em mais 4. Então, y é igual a 5. Calculado o valor do y, calculado o valor do x, é hora de apresentar o conjunto de solução, que seria formado pelo par de valores menos 2 e 5. Conseguiram acertar? Vamos para a questão número 4. Essa está um pouquinho mais encardida. Observe, 3x mais 6y igual a 7, 6x menos 3y igual a 4. Então, se eu for tentar por adição, não vai desaparecer variável nessa primeira etapa. 3x mais 6x, 9x, 6y menos 3y, 3y. Continuo tendo duas variáveis no sistema ou na equação. Então, não vai ter saída por aí. Eu posso optar por isolar uma variável em uma das equações, isolar o x na primeira, x na segunda, enfim. Mas também não vai produzir um efeito, pelo menos não vai produzir uma aparência muito agradável. Então aqui eu vou ensinar um pequeno truque para vocês. Eu vou multiplicar a segunda equação inteira por 2. E aí quem passa a ser o nosso sistema? 3x mais 6y igual a 7 e 12x menos 6y igual a 8. Ao realizar essa modificação de multiplicar por 2 uma equação inteira, surgiu um novo sistema. Tá, mas ele é igual ao anterior? Não, ele não é igual ao anterior, mas ele é chamado de equivalente. E o que é um sistema equivalente? É um sistema que tem exatamente a mesma resposta do anterior. O único detalhe é que você tem que lembrar que tem que multiplicar toda a equação por o valor desejado. No nosso caso, a opção foi por 2, então eu tive que multiplicar tanto o primeiro membro por 2, quanto o segundo membro por 2. E agora eu percebo que a adição talvez seja uma saída interessante para esse sistema. Vamos lá? Somando as duas equações. 3x mais 12x, 15x. 6y cancelo com o menos 6y. E 7 mais 8, 15. Se 15x é igual a 15, x, portanto, seria 15 dividido por 5. X igual a 1. Calculado x, agora é escolher ou a primeira ou a segunda equação, e daí tanto faz, seja naquele sistema original ou seja nesse modificado. Eu vou utilizar esse modificado. Eu vou utilizar a primeira equação, inclusive. 3 vezes o x mais 6y igual a 7. Onde tínhamos o x, entra o valor 1, e aí agora é finalizar essa equação. 3 vezes 1 é 3, mais 6y igual a 7. Isolando o y, 6y igual a 7 menos o 3, 6y igual a 4. Bom, para finalizar, y igual a 4 sobre 6. Se eu for proceder à divisão, vai surgir uma dízima periódica, 0,666. Para a matemática, uma resposta como essa não é interessante. Se porventura a resposta é fracionária, é melhor deixar na forma de fração mesmo, simplificando sempre ao máximo a fração resultado. No caso, 4 sobre 6, ambos são divisíveis por 2 e teríamos y igual a 2 terços. Calculado x, calculado y, é a hora do conjunto de solução. Nesse caso, o par de valores 1 e 2 terços. Ok? Vamos para a última questão?
Bom, o último sistema que temos para resolver, pessoal, é esse da questão 5. Já dá para observar que a adição aqui é facilmente aplicável, né? Vai desaparecer o y e, portanto, é esse o caminho que eu escolho. 6x com 3x é 9x. 6y cancela com menos 6y, igual a 7 menos 1, que é o 6. X, portanto, é igual a 6 sobre 9. Como combinamos anteriormente, se a resposta da variável é uma fração, eu opto pela fração mais simples possível. Nesse caso, vou dividir 6 e 9, ambos por 3. Resultado, 2/3. Conclusão, então, meus amigos, é que x é igual a 2 sobre 3, 2/3. Calculado o valor do x, agora é escolher ou a primeira ou a segunda equação e efetuar a troca, a substituição do valor. Eu vou escolher a primeira. A primeira equaçãozinha diz o seguinte: 6 vezes o x mais 6 vezes o y, resultando em 7. Nosso x em questão é 2/3 e eu substituo 2 sobre 3. Bom, aqui surgiu uma situaçãozinha um pouco mais delicada. Eu tenho que me livrar desse parênteses multiplicando o 6 pela fração 2/3. Para quem não recorda, multiplicar duas frações acontece de acordo com a seguinte regra: de cima multiplica com o de cima, de baixo com o de baixo. Multiplicar duas frações. Mas espera aí, tio Celo, 6 não é uma fração. É sim, é a fração 6 sobre 1. E aí eu vou adotar a regra padrão. 6 vezes o 2, 12, dividido por uma vez o 3, 3, mais o 6y igual a 7. 12 sobre 3, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 mais o 6y é igual a 7. 6y, então, seria 7 menos o 4. 6y é igual a 3. Para finalizar, é isolar o valor do y. Y é igual a 3 dividido por 6. Novamente uma fração. Essa dá exata, 0,5. Mas, já que a primeira foi uma fração, acho que é conveniente utilizar uma fraçãozinha como resultado para a segunda variável. Dividindo em cima e embaixo por 3, teríamos 1 sobre 2. Conclusão, portanto, é que o nosso y é igual a 1/2. Calculado y, calculado x, é a hora do conjunto solução. Conjunto solução seria o conjunto formado pelo par de valores 2/3 e 1/2. Conseguiram acertar essa aí, moçada? Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, não tanto pelo procedimento de sistemas, mas tendo a ver mais com a questão que envolve frações. E, infelizmente, isso é bem comum, acontece com bastante frequência e a gente não deve temer, né? Trabalhar com frações não é diferente de trabalhar com números inteiros, né? Claro que tem que lembrar de alguns detalhes, de algumas regrinhas, mas o importante é que a gente consiga chegar à conclusão correta. Então, esse vídeo te ajudou? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Deixe seu comentário e, se gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço do tio Celo e até a próxima.